da Páscoa, né? Nós sabemos que agora é no dia 17, né, irmã? Dia 17 ou 16? Acho que é 17. Não, 17. Dia 17, no domingo, vai ser comemorado a Páscoa. E aí eu pergunto para você, o que é a Páscoa para você? Será que a Páscoa para você é ovos de Páscoas, ovos de chocolate, delicioso? É muito bom, né? Ou aquela bacalhoada, né? Bacalhau com batata, aquelas coisas gostosas, né? Será que a Páscoa para você é isso? Mas vamos entender diante da Bíblia e o significado diante de Deus, que a Páscoa significa uma passagem, né? Foi quando o povo israelita, né? O povo de Israel é o povo escolhido por Deus. Ele foi tirado das mãos do faraó, lá do Egito, da mão da escravidão, né? Para a libertação. Foi quando o povo de Deus foi liberto. Nós, para quem não... Eu vou fazer um apanhado assim rápido, né? Porque tem pessoas que não vai poder chegar aqui no capítulo 10 de Êxodo, onde fala... 10 não, capítulo 9, onde fala sobre a primeira Páscoa, né? Capítulo 12. O povo do Egito, ele vivia escravizado durante milhares de anos, muitos anos, vivia escravizado nas mãos do povo egito, faraó, né? Assim, quando José morreu, o povo do Egito estava ali, e aí ele passou a ser escravizado por outros faraó que surgiram naquela época e que não conheciam a história de José, a história do povo de Deus, do povo de Israel, né? E aí eles viviam escravizados, sofriam muito na mão do faraó, até que quando Deus enviou, né, a Moisés e separou Moisés para essa grande obra, para convocar o povo, né, e comunicar a Moisés e Arão, que era o irmão de Moisés, para comunicar ao faraó que Deus queria que libertasse o seu povo. Mas faraó endurecia e não queria libertar o seu povo. Quando ele mandou as 10 pragas, muitas pessoas já sabem aí sobre a respeito das 10 pragas, de gafanhoto, de o rio virar sangue, né? Foi a primeira. Tudo ali, mas no lugarejo, no lugar que os israelitas estavam, não eram atingidos. Mas em todas as pragas, o faraó endureceu o seu coração e não quis deixar o povo ser liberto, sair da escravidão, né? Porque eles viviam no luxo, viviam na riqueza, no conforto, sobre a escravidão, sobre o trabalho dos israelitas, né? E aqui no capítulo 10 fala da 9ª praga, que é a praga das intensas trevas, né? Depois foi a 10ª praga, que é Deus anuncia a morte dos primogênitos. Deus iria matar todo o primogênito. Porém, antes ele, né, deu um respaldo para os filhos de Deus, para os israelitas. E o Senhor mandou que preparasse. Aí surgiu a primeira Páscoa, quando o povo estava se preparando para a libertação. É muito importante saber que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aqui é um processo, né, que o povo estava passando para a libertação. Aí surgiu a primeira Páscoa que Deus ordenou que fizesse naquele momento. E aqui diz assim, e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10
deste mês, cada um cordeiro e nas casas dos pais, e um cordeiro para cada família. Aí Deus deu ali suas coordenadas, né? E o cordeiro, olha só, observa bem, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras, né? Tinha que ser sem marca e sem mancha, né? Esse animal. E guardareis até o 14º dia deste mês. Então todo o seu ajuntamento e a congregação de Israel sacrificará à tarde. E Deus mandou, né, colocar o sangue nas portas, nas veigas, nos umbrais da porta, porque à meia-noite o anjo da morte iria passar e levar todos os primogênitos, né, todos os primogênitos, mas aqui, aonde que o anjo da morte passar, né, que foi ordenado por Deus, onde que o anjo da morte passar, e ele vê nas portas ali na porta, o sangue aspergido ali nos umbrais da porta, ele ia passar e não ia levar o primogênito, mas onde não tivesse, ele ia levar o primogênito. E aqui diz assim: e tomando sangue passarão em ambas ombreiras, na verga por todas as casas em que comerem, e naquela noite comerão carne assada de fogo e pães sem fermento, com ervas amargas, e comerão. E tudo isso tem um significado especial, porque Deus preparou para que seja assim, né? E o povo obedeceu e fez conforme Deus mandou. E aqui no versículo 10 diz: e nada deixeis até amanhã, mas o que ficar pela manhã queimareis ao fogo. Assim vos comerei os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Comerei apressadamente essa Páscoa do Senhor. Foi instituída por Deus, né? Aqui nós não vemos Deus falar chocolate, nem bacalhau, nem nada. Mas nós vemos aqui que é uma simbologia, né? Um processo em que o povo estava passando esse processo para se preparar para ir embora das mãos, para ser liberto das mãos de Faraó, da escravidão. Eles estavam sofrendo. E quanto mais eles clamavam e Deus mandava as pragas, mais Faraó aumentava o trabalho dos irmãos israelitas e aumentava o trabalho deles. Eles iam trabalhando muito mais, e alguns até morriam de tanto trabalhar, e mais eles castigavam o povo de Deus. Mas era o povo de Deus, um povo escolhido por Deus. Aqui, e eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. Assim todos os deuses do Egito farei. Eu sou o Senhor. E naquele sangue vos será o sinal, né? Sangue nas vergas das portas é como um sinal. Hoje, né, nós temos Jesus Cristo, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né, e que tem, né, misericórdia de nós. Então, o Cordeiro de Deus hoje, esse Cordeiro é Jesus Cristo. Então, aqui foi instituída a primeira Páscoa, quando o povo, né, foi liberto. Já aqui, no mesmo capítulo, no capítulo 12, no versículo 37, aí nós vemos a saída do povo do Egito, né? E aí, quando foi instituída a Páscoa, foi a saída, né? Então, aqui diz assim, e partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente homens, sem contar mulheres e crianças, porque
o povo de Deus ali ia crescendo assustadoramente, né? Ia se multiplicando cada vez mais. Era uma multidão de gente naquela época, né? O povo do israelita. E subiu também com eles muita mistura de gente, ovelhas, bois e uma grande quantidade de gado. Então o povo saiu, né? E depois teve a passagem do Mar Vermelho. Aí já é outra mensagem, né? Aí quando Deus mandou que Moisés estendesse o seu cajado, né? Para que o povo passasse a pé enxuto naquele mar, né? Que separou as águas para o povo de Deus passar. Então significa a passagem. E daí para frente, desse tempo para frente, todos os anos foi instituída a Páscoa, que lembraria, né, a passagem do povo de Deus da escravidão para a libertação. E hoje nós vemos aí, nós todos tem milhares e milhares de pessoas precisando dessa passagem, dessa transformação, né, de passar da escravidão do inimigo para a libertação em Jesus Cristo. Nós vemos aí milhares de pessoas escravizadas pelo inimigo, né? Já não é como antes, que era uma coisa fisicamente falando que era escravo, mas que hoje a escravidão é pelo inimigo das nossas almas. Assim foi instituída a Páscoa do Senhor naquela época, né? Naquela época em que o povo de Deus estava sendo escravizado. A partir daí, todos os anos foi comemorado uma data, né? Escolheram uma data especial para se comer da Páscoa. É da escravidão para a libertação. Nós vemos no Novo Testamento, quando Jesus Cristo, né? Quando Deus enviou seu único filho aqui na terra, e ele, né, esteve com o povo durante 33 anos, e nesses anos, todo ano ele constituía a Páscoa, até que quando chegou, né, a vez que ele ia se entregar, né, aos pecadores, aqui no Evangelho de Mateus, quando o Senhor diz, quando foi instituído a última Páscoa, mas não é a última Páscoa para nós, né? É a última Páscoa de Jesus Cristo aqui na terra, né? Porque depois dessa Páscoa, ele foi entregue aos pecadores e foi crucificado e morto. Mas lembra bem, ele ressuscitou ao terceiro dia e vive eternamente. Então aqui no capítulo 26, a partir do versículo 17, nós vemos a Santa Ceia, a última Santa Ceia, né, instituída por Jesus Cristo. E ao primeiro dia de festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queremos que façamos os preparativos para comerdes a Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um servo, dizendo, um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu povo está próximo, o meu tempo está próximo. Jesus, já sabia que o tempo dele já estava próximo, que ele ia ser entregue nas mãos dos pecadores para ser crucificado. Mas tudo isso era plano de Deus, para que hoje eu e você possamos ser salvos através do sangue de Jesus. Lembra, toda vez, né, que antigamente, antes de Jesus Cristo, antes de Jesus, para pessoas receber o perdão dos pecados, né, era uma vez por ano, né, o sacerdote tinha que matar um animal sem mancha, sem mácula, e oferecer a Deus para que o povo recebesse o perdão de Deus. E aqui diz: e os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenaram e prepararam a Páscoa.
E chegando à tarde, assentou-se na mesa com os 12, e comendo disse: a verdade vos digo, que há um entre vós que há de me trair. E ali ele, comeu a Páscoa juntamente com os seus discípulos, mas ele já sabia tudo que haveria de acontecer. Logo ele foi traído, recebeu o beijo do Judas, e logo ele foi, aqui já no capítulo 27, ele foi morto, a morte de Jesus, foi crucificado. A partir do versículo 32, diz assim: e quando saíram, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando no lugar chamado Gólgota, que diz lugar da caveira, deram de beber vinagre, e misturando com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartido suas vestes. Então aqui, nesse capítulo, fala sobre a crucificação de Jesus, o sofrimento de Jesus. Então foi após a Páscoa, a instituição da Páscoa, que era para comer um animal sem mancha, sem mácula, e o pão sem fermento e ervas amargas. Assim Deus instituiu a Páscoa do Senhor. E aqui fala sobre a última Páscoa, mas depois disso, todos os anos nós comemoramos a Páscoa. Agora a Páscoa virou um comércio, mas para nós que conhecemos a Deus, que conhecemos a palavra de Deus, nós fazemos reverência a esse dia, um dia de comermos em família, de se reunir com a família, de orar, de glorificar o nome do Senhor, e saber que Ele vive e reina eternamente, que Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e vive eternamente. Aqui no capítulo que eu li, sobre a Santa Ceia, logo depois que ele instituiu a Santa Ceia, ele foi advertido por Pedro, e depois ele foi orar no jardim de Getsêmani. Olha, ele sabia tudo o que ia acontecer com ele, então ele sofreu, ele padeceu, ele sentiu, aqui podemos dizer, aqui nessa passagem do jardim de Getsêmani, quanto ele orou, quanto que ele entristeceu ao ver que tem pessoas que não têm disposição para orar, que na hora de orar acaba adormecido, está cansado, e acaba não orando. E Jesus teve que orar sozinho. Aqui, então chegou Jesus com eles, um lugar chamado Getsêmani, lugar de dor, lugar de tristeza. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou até lá orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer e a angustiar. Ali ele angustiou. Por quê, irmãos? Por que Jesus se angustiou ali naquele jardim de Getsêmani? Porque na verdade, quando ele estava aqui, ele foi 100% homem e 100% Deus. E como homem, ele sofreu, ele chorou, ele sentiu angústia na sua alma. Então disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Ele pediu para que alguém orasse com ele. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: Pai, se possível, passai de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ali ele estava falando como homem, como homem carnal, Só que ele não pecou, ele não pecou, não sujou as suas vestes. E já eu quero como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-o adormecido. Estavam todos dormindo, E ele disse: nenhuma hora podeis velar comigo, Ou seja, nenhuma hora podeis orar. Uma palavra que hoje é muito falada,
em nosso meio, e que nós necessitamos e sempre está ouvindo essa palavra, sempre está alimentando com essa palavra. Por quê? Porque, irmãos, nós somos carnes, e como carnes nós herdamos de Adão e Eva a tendência pecaminosa, e essa tendência pecaminosa sempre, às vezes, manifesta em nós e faz com que nós pecamos. Por isso que ele nos adverte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que ele falou como homem, e como Deus, ele estava com o espírito forte, acreditando: Senhor, passa-se de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Que nós possamos falar assim, que a vontade de Deus prevaleça em nós, que nós possamos andar nos caminhos do Senhor conforme Ele queira. Vigiar e orar. Então, vigiar primeiro, depois orar, né? Está em primeiro aqui, de acordo com a palavra. E voltando, achou outra vez dormindo. Então o Senhor aqui, ele sofreu, ele padeceu, ele se entristeceu ali no jardim do Getsêmani. Depois ele foi preso, porque alguém entregou ele, né, por umas poucas moedas de prata. Entregaram o nosso Jesus, e aí ele foi preso e foi crucificado, né? Depois nós vemos aí, né, que até os soldados zombaram dele. Como diz aqui o profeta Isaías, ele já tinha profetizado há milhares de anos antes de acontecer o que aconteceu com Jesus. Ele disse aqui no capítulo 53 do livro de Isaías, profeta messiânico, ele diz: sofrimento do Messias. E ele diz assim, as palavras aqui são muito verdadeiras, e tudo isso se cumpriu, né, nos dias de Jesus Cristo. Ele diz: quem deu crédito à nossa pregação, e quem manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura, e olhando-nos para ele, não havia aparência e nada que desejássemos. Era desprezado, indigno entre os homens, homens de dores, experimentados nos trabalhos, como um homem de quem o homem escondia o rosto, desprezado, e não fizeram caso dele algum. Aqui eu vou pular alguns versículos, vou ler aqui o versículo 7. Aqui está falando claramente de Jesus, porque essa palavra se cumpriu no Novo Testamento. E ele foi oprimido e aflito, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro, olha, como cordeiro, ele foi o cordeiro que Deus mandou para a nossa salvação, para a nossa libertação. Hoje não precisamos de sacrificar animal nenhum para alcançarmos o perdão de Deus, né? A misericórdia do Senhor. Precisamos só apenas entregar o nosso coração para Deus. Ele foi oprimido e aflito, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueneadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado na terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Então, aqui, ó, até isso se cumpriu. Por nós, pelo povo de Deus, ele foi entregue ali na cruz do Calvário. Puseram a sepultura os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça. Ele não cometeu injustiça nenhuma, e nem houve engano na sua boca. Porém o Senhor agradou a moê-lo.
fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e a sua vontade do Senhor prosperará na sua mão. E aqui, né, o profeta Isaías, no capítulo 53, né, como diz o irmão, porque se você quiser dar uma lida, você vai ver que se cumpriu aqui no Novo Testamento, quando Jesus foi entregue aos pecadores, foi preso, foi crucificado, morto, mas a melhor notícia, ele ressuscitou ao terceiro dia e vive eternamente. Glória a Deus. Ele vive até hoje, né, nos nossos meios. Então, a Páscoa, irmãos, ela é constituída, nós devemos fazer menção, devemos fazer lembrança de quanto Jesus sofreu, de quanto ele padeceu. E a libertação do povo de Deus, do povo escolhido por Deus, né, a saída do pecado, a saída da escravidão. Quantas pessoas são escravos do vícios, né, dos vícios, do cigarro, da droga, da prostituição e tantas outras coisas são escravizados. Mas Jesus Cristo, ele veio para libertar o cativo, ele veio para libertar o mais vil pecador. É isso que Jesus veio. Por isso que ele se entregou ali na cruz do Calvário, morrendo por mim e por você. Então a Páscoa é o momento de você assentar-se à mesa com seus familiares, louvar e engrandecer o nome do Senhor por tudo quanto ele tem feito na nossa vida, e não se preocupar em correr para comprar seu ovo de Páscoa, seu ovo de chocolate, né? Ovo de Páscoa, ovo de chocolate e seu bacalhau. Não se preocupe com isso. Se preocupe em santificar a sua vida na presença do Senhor. Tudo isso é uma simbologia e estratégia para que o comércio cresça. Mas nós não estamos preocupados com o comércio cresça, mas sim que o nome do Senhor seja engrandecido e louvado através da sua palavra, através de nós mesmos, né? Das nossas vidas, que o Senhor seja glorificado. Assentar-se à mesa, oferecer uma consagração, um jejum ao nome do Senhor, e tudo que o Senhor quer, obediência quero e não sacrifício. Deus não precisa de sacrifício nenhum, não precisa de você oferecer um animal sem mancha, sem mácula, não precisa. Precisa que você, tudo o sacrifício que nós tínhamos que fazer, o Senhor já fez por nós ali na cruz do Calvário. Por isso que nós temos a salvação. Quando ele morreu ali na cruz do Calvário, o véu se abriu de alto a baixo, né? Aqui a palavra do Senhor diz que o véu se abriu de alto a baixo, fazendo com que todos nós pudéssemos entrar no santuário de Deus através do seu sangue, né? Que diz aqui, ó, no versículo, no capítulo, Jesus é interrogado por Pilatos, e aqui no 46, no 27, 46, a morte de Jesus. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eloi, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Aí ele está falando como homem, porque Jesus era 100% homem, 100% Deus. E alguns que ali estavam ouvindo isso diziam: este chama por Elias. E logo ele, discorrendo, tomou uma esponja, embebeu-a no vinagre e, pondo-a na cana, dava de beber. E outros, porém, diziam: deixa que vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o Espírito. Ali ele morreu. E eis que o véu, olha só,
quando Jesus ali expirou, deu seu último expiro, né? Abriu-se o véu, eis que abriu o véu do templo e rasgou de alto a baixo, em dois, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo do sepulcro, depois da ressurreição, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então o véu se rasgou de alto a baixo. O que quer dizer isso? Esse véu era o que... porque naquele tempo, antigamente, somente quem entrava no Santos dos Santos era o sacerdote. Ninguém podia entrar no Santos dos Santos. Mas ali o Senhor deu a permissão para que todos nós, através da oração, através da consagração, através da nossa entrega a Deus, poder entrar no santuário de Deus e adorar e glorificar o nome do Senhor. O véu se rasgou de alto a baixo. Hoje nós podemos orar, clamar a Deus e sentir a presença de Deus, entrar no Santo do Santo, entrar na presença de Deus, entrar na gloriosa presença de Deus. Quando nós oramos, nós choramos, nós clamamos, fazemos uma entrega total diante de Deus, nós sentimos a presença de Deus e sentimos que verdadeiramente estamos em outro patamar espiritual, na presença de Deus. Isso é coisa maravilhosa. Portanto, celebrai a Páscoa com alegria, celebrai a Páscoa com amor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre, e a sua e a sua bondade de geração em geração. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.